Olá, a paz do Senhor Jesus. Como você está? Tudo bem? Que dias difíceis que nós temos passado, não é mesmo? Pois nesses dias, como em qualquer outro, a melhor coisa que podemos fazer é ocupar o nosso tempo, ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero meditar com você a respeito de uma passagem da Bíblia que foi escrita por Marcos. No capítulo 11, nós vamos ler ali do versículo 12 em diante. Diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ele começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Vamos pular agora para o versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Veja, nesses versículos, através desses versículos, o Espírito Santo falou duas coisas ao meu coração. Todas essas duas questões relacionadas com a árvore, esta figueira que o Senhor Jesus, na qual o Senhor Jesus esperava encontrar alimento. Pela própria palavra, nós vemos que não era a época daquela figueira ter frutos. Mas esta mesma árvore, ela é uma criação de Deus. Assim como tantas coisas que nós vemos nesse mundo belíssimas. E quando nós damos uma olhada na palavra, nós vemos que em vários momentos a criação fugiu ao seu andamento natural para atender a uma demanda específica de alguém que servia o reino ou simplesmente porque Deus ordenara. Nós vemos, por exemplo, que o Mar Vermelho se abriu, há esse relato na palavra, que a mula de Balaão se desviou do anjo, que o sol parou um dia em que Josué guerreava, os terremotos, houve terremotos e escurecimento do céu quando Jesus morreu. Então nós vemos vários momentos em que a natureza, que tem o seu curso natural, mudou esta situação por causa de alguma demanda da parte do reino de Deus. Ou seja, a natureza está sujeita ao poder de Deus, mas esta árvore que estava no caminho de Jesus, e podemos entender que era um caminho que o Senhor Jesus fazia várias vezes, esta árvore, naquele momento em que Jesus estava com fome, não possuía frutos. Ela não estava naquele momento disponível para atender a demanda do seu Criador. Ela não tinha alimento. E eu quero perguntar a você, o quanto nós estamos também disponíveis para cumprir o propósito que Deus tem trazido para nós neste mundo? O quanto estamos atentos para as demandas do Senhor e do seu reino nesses dias? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você: como está a nossa fé? Será que ela está aquecida para que possamos viver os milagres de Deus ou está sujeita à normalidade da vida natural? Será, e agora eu falo especialmente para aqueles que já servem a Jesus, será que não deveríamos sempre contar com o sobrenatural de Deus?
Por exemplo, você que aceitou Jesus poderia concordar comigo que não há nada mais sobrenatural e milagroso do que o perdão dos nossos pecados. Mas quantas vezes nós não percebemos, ou talvez até nem percebamos, que a nossa fé está murcha a respeito das ações de Deus nos dias de hoje, na nossa vida aqui. E agora, ainda mais profundo. Se a nossa fé está murcha, se ela não está viva a respeito das ações, do que Deus está fazendo, poderia estar fazendo nos dias de hoje, será que ela está aquecida na expectativa da volta de Jesus? Se nós olharmos para a figueira, ela não achou que aquele era tempo oportuno de apresentar o seu fruto a Jesus. E nós? Será que nós estamos achando que este é o tempo oportuno para a vinda de Jesus? Aproveite esses dias para avaliar o seu coração. O nosso Deus continua fazendo coisas maravilhosas nesses dias. Ele continua agindo. E o nosso Cristo continua às portas. Ele não sabe, nós sabemos que somente o Pai sabe o dia que ele virá. Mas pelos sinais nós percebemos que ele está vindo. Que não falta mais nada para o nosso Cristo vir buscar a sua igreja. Mas o seu coração tem guardado a expectativa dessa volta? Atente nesses dias para onde está o seu olhar, para qual seja o seu foco. Você conhece ou tem conhecido que nós não vivemos só pelas coisas desta vida. Nós esperamos, aguardamos a chegada da vida eterna, que iniciará ou quando partirmos para através da morte, ou quando Jesus voltar. Mas como está a sua fé? Aguardando pelo retorno dele? É tempo. A palavra diz que hoje é o tempo aceitável. Avalie o seu coração nesse dia. E se por acaso tem faltado calor, disposição ou alegria para ver o agir de Deus nesses dias e expectativa pela volta de Cristo, ajuste hoje o seu coração ao coração de Deus. Você é ainda mais útil à obra do Senhor aqui na terra do que toda a criação. Aliás, você é a coroa da criação. Então, disponha-se nesse dia a viver os propósitos de Deus aqui e a guardar no seu coração a chama, a esperança da volta do Senhor Jesus. Deus abençoe.